Olá! Os direitos fundamentais, apesar de possuírem esse nome, não são absolutos nem ilimitados, pois a vida em sociedade exige que os direitos de todos sejam contidos para que possam coexistir. A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, já havia cogitado dessa hipótese ao dizer que a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados por lei. O nosso artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, vai na mesma linha ao dizer logo no inciso 2 que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Podemos conceituar as restrições aos direitos fundamentais como sendo aquelas normas constitucionais ou infraconstitucionais que reduzem ou limitam o alcance de um direito fundamental previsto em nossa Carta Magna. Existem os seguintes tipos de restrição: as restrições diretamente constitucionais, as restrições indiretamente constitucionais e as restrições constitucionais implícitas. As restrições diretamente constitucionais são aquelas estabelecidas pelo próprio texto constitucional. Veja-se alguns exemplos extraídos da nossa Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Conforme podemos ver, nesse tipo de restrição é a própria Constituição quem assegura e restringe diretamente o direito fundamental. As restrições indiretamente constitucionais ocorrem quando a Constituição delega ao legislador ordinário a tarefa de limitar os direitos fundamentais. Essa reserva de lei restritiva pode ser simples ou qualificada. A reserva de lei restritiva é simples quando a Constituição não determina requisitos ou qualificações para a lei, ou seja, a norma constitucional simplesmente autoriza que o legislador ordinário faça a restrição. Veja alguns exemplos. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por sua vez, a reserva de lei restritiva é qualificada quando a Constituição fixa requisitos ou objetivos para a lei restritiva e, dessa forma, limita a discricionariedade do legislador ordinário para impor a restrição ao direito fundamental. Observe, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. As restrições constitucionais implícitas são as normas limitadoras criadas sem que exista previsão expressa na lei maior. Neste tipo de restrição, a lei só se legitima se for editada para proteger outros direitos constitucionais. Assim, por exemplo,
A Constituição assegura a liberdade de locomoção, mas a lei normalmente restringe a nossa movimentação para permitir a locomoção das demais pessoas, como a fixação das normas de trânsito, por exemplo. Da mesma forma, o direito à manifestação do pensamento não impede, entretanto, a vedação à propaganda eleitoral no dia das eleições, a chamada boca de urna, uma vez que esta limitação se destina a preservar outro direito importante, que é o direito ao voto livre das demais pessoas. As restrições constitucionais e implícitas são os casos mais comuns e difíceis. Portanto, para que esse tipo de lei seja válida, ela deverá fundamentar-se em norma constitucional, ou seja, na restrição implícita há que se apontar qual direito constitucional que se irá preservar ao restringir-se o direito que com ele colide. Além de tudo o que foi dito, as leis que restringem direitos fundamentais precisam preencher os seguintes requisitos: a edição de lei formal, em que a restrição aos direitos fundamentais deve ser feita por lei aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo. Caráter geral e abstrato da lei restritiva, em que ela deve ser editada para aplicação a um número indeterminado de pessoas e situações. Proibição de retroatividade, devendo se aplicar apenas a situações que tenham iniciado somente depois da sua entrada em vigor. Respeito à Constituição, em que o legislador somente poderá restringir direitos fundamentais se houver autorização constitucional ou se tiver por destino proteger outros direitos ou interesses constitucionais. Observar como limite o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, em que a restrição não pode abolir por completo o direito fundamental a ser restringido. E, por último, considerar a regra da proporcionalidade. A análise desse tema envolve várias questões e demanda um estudo mais aprofundado, razão pela qual eu te convido a assistir o meu próximo vídeo sobre o assunto. Não deixe de assistir ao vídeo sobre o princípio da proporcionalidade. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e eu espero vocês no nosso próximo encontro. E é isso exatamente que nós